Olá, eu sou Denise Argemi, cofundadora do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. A minha colega Maria Leonor Mascarenhas, também cofundadora e coordenadora, e o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Teixeira, também integrante agora do movimento. Felipe, nós gostaríamos que tu falasse um pouquinho quem é o Felipe Teixeira, qual a tua trajetória. A gente sabe que tu é de Bagé, que tem diversas experiências, tanto no setor público quanto no setor privado, também integrante do Movimento Negro Unificado, comissário de polícia. Fala um pouquinho para nós quem é o Felipe Teixeira. Bom, então tá, Leonor, Denise, é um privilégio estar aqui com vocês, né? Fazendo esse trabalho aqui para divulgar essa importante luta que nós estamos começando aí do movimento mais 50-50, né? Que busca uma paridade de gênero, raça e etnia numa instituição tão importante quanto a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente que a gente sabe a realidade do nosso país aí da discriminação com as mulheres e principalmente com o povo negro, né? E quando junta essa questão da mulher e do negro junto, assim, então é pior ainda, a discriminação é maior. Mas bem, eu sou Luiz Felipe de Oliveira Teixeira, eu nasci em Bagé, num bairro que se chama Bairro Floresta, mas que é conhecido popularmente como Vila do Torrão. Isso porque naquela localidade existiam muitas casas feitas de barro, né? Barro com teto de capim de Santa Fé, porque tinha muitos escravos que moravam naquele bairro, pessoas muito pobres que vinham do êxodo rural e construíram suas casas com base nessa tecnologia que é africana, né? Das tribos africanas que não tinham dinheiro para comprar madeira, nem comprar material de construção. Então ele ficou com esse nome. Sou filho do Gilmar Teixeira, que era peão de estância, depois veio para a cidade para aprender o ofício de pedreiro. A minha mãe, Armelinda de Oliveira Teixeira, trabalhava de cozinheira nas estâncias, depois de empregada doméstica. Né? Essa é a minha trajetória assim, de nascimento. Em função dessa questão de ser uma família muito pobre, né, eu acabei começando a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, onde eu fui trabalhar num escritório que era despachante de contabilidade, fazia serviço de banco, ia no trânsito, ajudava a preencher os livros, na época era tudo na mão, né? Então foi um aprendizado bem interessante ali. E aí passei pelo ramo do transporte, trabalhei numa empresa de transporte intermunicipal, entrei como cobrador, depois comecei a fazer trabalho de escritório, tirando a folga do rapaz que trabalhava no escritório nos fins de semana. Passei a trabalhar também como fiscal nessa empresa, trabalhei na construção civil, meu pai também era pedreiro, trabalhei com ele na construção civil, trabalhei na safra de esquila também, né, que meu pai acabou tendo uma comparsa, para quem não conhece, safra de esquila é tirar a lã das ovelhas, né? Esse fiozinho assim que a gente faz tricô, né, essa lãzinha, ela não vem pronta ali, ela não nasce pronta, né, ela nasce na ovelha ali. Então tem que ter como fazer o nosso cabelo, né? Cortar o cabelo, a gente corta a lã da ovelha para que ela seja beneficiada depois. E isso é interessante porque, assim, pelo meu pai ter sido por distância, eu conheci como é que funciona a criação de ovelha, né? Na campanha. Depois Isso aí. aprendi a... Oi? Explica para nós como é que funciona essa atividade de esquilador. É assim que diz, né? Isso, de esquilador. Bom, assim, tem uma comparsa, né? São vários homens, tem várias funções. Ele tem um esquilador propriamente dito, né? Que ele usa uma tesoura. Antigamente era uma tesoura manual, assim, que nem essas tesouras de cozinha que a gente usa, né? Depois passou a ter as tesouras que eram movidas por uma máquina a motor, né? Então, a mesma tesoura essa elétrica aí que a gente corta o cabelo das pessoas, é a mesma coisa, assim. Só que é maior para cortar a lã da ovelha. E é a mesma coisa que cortar o cabelo, né? Tira toda a lã da ovelha, aí depois ela é separada, né? A parte mais nobre da parte que tem mais sujeiras, assim, por causa da urina da ovelha, por causa do barro que pega no campo. E ela é colocada numa bolsa que se chama, que é sacada para mandar para as cooperativas, né? As cooperativas então vão classificar ela dos vários tipos de lã
e aí depois vai para a indústria para ser beneficiado. Aí eu trabalhei em tudo isso e acabei trabalhando na indústria de beneficiamento de lã, né? Então aprendi como é que é o processo lá da classificação na indústria, dos tipos de lã, para que tipo de coisa vai ser feito, como é que ela é lavada, beneficiada, transformada em uns tops, que depois vai ser feito o fio na indústria de fiação, que é esse que chega na loja ali, tingido, tudo para fazer o crochê, o tricô, né? Então foi bem interessante. E trabalhei em diversas áreas da iniciativa privada. Depois, em 92, depois de fazer vários concursos, né, inclusive fiz concurso da Rede Ferroviária Federal, fui aprovado, mas não fui chamado, né? Fiquei bem classificado, mas não fui chamado. E acabei indo para a Polícia Civil, que foi meio por acaso, assim, eu vinha fazendo tudo que era concurso, né? E aí uma amiga que trabalhava comigo na rodoviária, quando eu era fiscal dessa empresa de ônibus, a irmã dela era policial civil. E ela me disse um dia, tu que faz tudo que é concurso, tem um concurso para a Polícia Civil. Aí eu digo, vou lá me inscrever. Onde é que se inscreve? Tal delegacia, tal endereço. Aí eu fui lá e lembro que a colega que me atendeu para fazer a inscrição na época perguntou para mim, tu quer fazer o concurso para escrivão ou inspetor? Eu não tinha a mínima ideia do que era. Aí eu achei mais bonito aquele nome de escrivão, assim, digo, eu quero para escrivão. Fiz o concurso, aí para ver como eu estava interessado, né, que era o cargo, que eu fui saber que, depois quando eu fui para a academia, eu fui saber que o concurso era 400 vagas para inspetor e só 200 para escrivão, né? E eu acabei passando, tirei segundo lugar na minha região, então é porque era para ser mesmo. E aí curti a minha carreira, comecei trabalhando em Bagé, trabalhei na Delegacia de Combate ao Objeto, Delegacia de Furtos e Roubos, entorpecentes, capturas, plantão, trabalhei em tudo, né? Até que por essa minha militância, porque eu já tinha militado no movimento estudantil, né, nos anos 70, ali na resistência contra a ditadura, embora a gente não tivesse muito noção do que a gente estava lutando, né, a gente sabia que a gente estava fazendo uma luta para melhorar as nossas condições, mudar aquelas circunstâncias, mas a gente não tinha noção do que era a ditadura, né? A gente lutava contra aquela situação. Na iniciativa privada também, quando eu fui para a indústria, eu acabei atuando muito no sindicato, embora não fosse da direção. E aí, então, quando entrei para a polícia, já de imediato acabei indo para o sindicato também, né? Aí montamos um núcleo do sindicato em Bagé, fui convidado para fazer parte da diretoria, ocupei vários cargos na direção, diretoria de esportes, diretoria do interior, e em 2007 eu fui convidado para vir para Porto Alegre para assumir um cargo liberado em sindicato. Fiquei metade do aquele mandato, em 2007, renovamos a diretoria. Em 2011 eu saí, né, tivemos uma divergência, eu acabei indo para a oposição. Te interromper, como é o nome do sindicato? A UGIRM Sindicato, que é o Sindicato dos Agentes de Polícia, né? E tem esse nome, UGIRM, é até interessante dizer, né, que não tem nada a ver com o Sindicato dos Agentes, porque nos anos 80, quando ela foi formada, em 1980, nós não podíamos ser sindicalizados, né? Então ela era uma associação, que era a União Gaúcha de Inspetores, aliás, União Gaúcha de Escrivães, Inspetores, Investigadores, radiotelegrafistas e motoristas da polícia. Depois, radiotelegrafista e motorista foi extinto o cargo, né? Agora do investigador também, mas por tradição ficou o GIRM Sindicato. Aí, em 2011... Desculpe, é importante frisar isso que tu disseste, porque estava quase que no final da ditadura, né? Então, depois... Exato. É importante frisar isso, a trajetória, inclusive política, nesse sentido, porque era também, como é hoje, uma forma de resistência, né? Exatamente. E sabe que é interessante que na fundação da UGIRM, em 1980, né, a chefia de polícia mandou vários colegas que eram do DOPS, né, para a Assembleia de Fundação da associação, que era para ver o que aquele pessoal estava fazendo lá e até tentar boicotar, né? E acabou com um debate lá do que se tinha a prisão administrativa, né? Chegaram na delegacia, se o delegado não tivesse gostado da tua roupa, ele deixava uma semana preso na delegacia. Então, quando começou a discussão do que se buscava, dos direitos dos policiais,
aqueles colegas que eram do DOP, que estavam lá para investigar os outros colegas, acabaram assinando a ata de fundação do sindicato, né? Porque entenderam que era importante para os direitos deles mesmo. Aí, em 2011, então, eu fui para a oposição, aí saí da direção do sindicato, continuei filiado, acabei sendo assessor na Secretaria de Segurança também. Aí depois saí, fui trabalhar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde tem as câmeras de monitoramento, onde tem o despacho das viaturas ali de bombeiros, volantes da Polícia Civil. Depois fui para o Departamento de Informática da Polícia Civil, trabalhar no setor que fazia as licitações dos equipamentos de informática, e me aposentei trabalhando no Departamento de Telefonia da Polícia Rádio e Telefonia, também onde a gente é responsável pelas licitações e todas as compras e manutenção dos telefones fixos, telefone celular e rádio de toda a Polícia do Estado. E ali me aposentei depois de 27 anos de trabalho. Felipe, deixa eu fazer um gancho aqui. Eu acho que foi por volta dos anos 2000 lá, quando tu veio, um pouquinho depois, acho 2007, 2008, que nós nos conhecemos justamente por conta do Núcleo da Segurança, né? Eu queria fazer um link com aquela situação ocorrida lá, do sindicato, com hoje. Nós sabemos que, além de tu fazeres parte do MNU, Movimento Negro Unificado, tu também fazes parte dos policiais antifascistas, não é? Nós estamos vendo nos jornais, os dossiês, enfim, o STF, toda essa movimentação do atual governo. Né? O que tu poderias nos dizer com relação a isso? Depois, quem sabe, a Leonor tem outras perguntas. A gente tem cerca de uns 20 minutos. Queria falar de tudo, assim, queríamos falar de tudo. Bom, vou tentar fazer um resumo, assim, né? Esse período agora, assim, ele é muito parecido com o período antes do final da ditadura, né? Que os próprios colegas acabavam nos investigando. Mas, assim, qual é o problema agora? Isso que eu vejo, assim, que essa questão dos policiais de fascismo agora, né? Ela surgiu porque tem toda uma luta de vários setores lutando com esse perfil que a gente vê agora de avanço do fascismo, né? Mas a luta não é diferente do que a gente fazia lá na época da ditadura, inclusive depois da ditadura, né? Que é a resistência contra os abusos internos, a opressão dos próprios policiais, que é muito grande, e agora a gente deu esse nome, então, modernamente, de antifascismo. Os dossiês, assim, a gente é acostumado, né? Quem luta no sindicato, quem luta contra os sistemas policiais, praticamente todos os governos faziam isso, né? Lá por 2013, por uma situação inusitada, eu descobri e tive acesso a um dossiê que era feito sobre mim e outros colegas sindicalistas, né, pela P2, que era a época do governo Brito lá. Depois, no governo Rigoto, a mesma coisa, os P2 andavam seguindo a gente. Felipe, desculpe, eu acho que são poucas pessoas que sabem o que é P2. Explica rapidamente para nós o que é um P2. Sim. P2 é o setor da inteligência da Polícia Militar, da Brigada Militar, que deveria ser destinado a investigar os atos que fazem errados, né, os policiais militares. Mas, na verdade, eles acabam investigando todo mundo na prática, né? Então, tinha esses dossiês feitos pela inteligência da Brigada Militar. No governo Ieda, fiquei sabendo que tinha um dossiê sobre a minha pessoa e outros sindicalistas que faziam todos os sindicalistas, né? Inclusive teve publicamente aí denunciado que faziam pesquisa sobre os adversários políticos. Então isso não é novidade para nós. Qual é o nosso diferencial agora? É que nós estamos com um governo que tem relações inexplicadas aí com as milícias, proximidades com traficantes de armas que moram no mesmo condomínio do presidente, droga no avião presidencial e assim, feito por um setor do governo, que é o Ministério da Justiça, que não tem atribuição de investigação, né? Então isso que é o mais complicado, assim, porque parece muito com aquele tempo da ditadura, né? Das coisas obscuras pelos porões, assim. Então, essa questão é bem complicada. E quando a gente faz uma luta dos antifascistas, que é exatamente defender a democracia, defender as instituições democráticas, defender o STF, defender o direito à liberdade que está garantido na Constituição, né? Quando o outro lado, que não é investigado, é que pede para fechar o STF, pede o AI-5, que as pessoas não têm o direito de se manifestar. Então, nós que estamos defendendo a Constituição e o Estado Democrático de Direito é que somos investigados. Então, essa é a grande diferença, né?
nesses outros governos que eu disse, eles investigavam para ver se a gente estava armando algum ato contra o governo, contra o sindicato, né? E agora não, investigam a gente por defender a democracia. Então, esse é o agravante que a gente tem nesse momento. Tu sabes que isso que tu estavas falando, da defesa do Estado Democrático de Direito, essa também é uma atribuição da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, é importante que pessoas como tu, colegas, não só advogados, não é, participem dessa luta, porque a OAB tem um dever também de proteger o Estado democrático de direito, né? E, Felipe, nos fala um pouquinho sobre o movimento único, né, Leonor? Bom, eu vou então me apresentar. Eu sou uma das cofundadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Me chamo Maria Leonor Leal Mascarenhas e é um prazer ter o Felipe aqui conosco. E eu gostaria de perguntar, Felipe, que eu percebi que tu trabalhaste em vários setores, né, da iniciativa privada, até então prestar concurso público. Todos esses setores, onde tu sentiste maior discriminação ou não teve discriminação? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Bom, onde teve mais discriminação é difícil dizer, assim, fazer essa medição, né? Mas o fato é que, assim, que em todos os setores acontece, né? É que acontece em níveis diferentes. Por exemplo, quando eu trabalho na construção civil, né? Entre nós, os trabalhadores, praticamente não existia essa discriminação, né? Mas tu via essa discriminação em relação aos patrões com a classe trabalhadora, né? Onde tu ia trabalhar nas casas de família, ou quando estava mesmo numa obra grande, por parte dos engenheiros, assim, aí tu sentia discriminação, né? No setor do transporte também, né? Tu vê com a população. Inclusive, aconteceu um fato interessante quando eu trabalhava nessa empresa, e tinha uma das linhas da empresa que ela fazia o trajeto para uma comunidade assim, que era de origem germânica, né, no centro do estado. E um dos cobradores, que era meu colega, que era de Cachoeira do Sul, também era negro, né? E aí ele cobrando tudo, e aí tinha umas senhoras, né, falando em alemão, né? E acontece que esse rapaz, ele foi criado no meio dos alemães, então ele sabia falar alemão e estava entendendo tudo que elas estavam falando, né? E aí elas estavam dizendo, ele contando para a gente, elas dizendo, né, que era um absurdo ter um negro trabalhando ali, atendendo as pessoas, quando tinha tanto branco desempregado, que era um absurdo estar um negro ali atendendo elas, né? E ele só ouvindo quieto. Aí depois, quando elas chegaram no local, que ele desceu, foi entregar as malas dela, aí ele se despediu delas em alemão. Aí elas ficaram que era o tomate de vermelha, né? Elas passaram toda a viagem falando isso. Em todos os setores tem, né? E na polícia também, muitas vezes eu vi assim, e não só aquele racismo assim mais agressivo, né? Quando as pessoas te discriminam, e tu chega aí, elas olham assim, não acreditam que tu é policial, como aquelas das pessoas constrangidas por medo de estar cometendo racismo. Às vezes eu ia atender uma ocorrência e perguntava para a pessoa, para a vítima lá, tá, mas como é que era o suspeito? Assim, ele era moreno. Eu digo, tá, mas moreno assim, mais claro, mais escuro que eu. Aí, era mais ou menos moreninho que nem esse senhor. Eu digo, então eles eram negros, não eram morenos. As pessoas ficavam loucas de vergonha, assim. Por quê? Porque o racismo está em todos os setores, né? Em todos os setores, sim, assim, eu presenciei racismo, só que com matizes diferentes, né? E agora... Pode falar, Não, conclui, depois eu vou ter para fazer outra pergunta. Não, só ia concluir, assim, que falou também sobre a questão do MNU, né? O Movimento Negro Unificado, ele foi criado em 1978, em plena ditadura militar, né? Ele foi criado dia 18 de junho de 78 e lançado no dia 7 de julho de 78 nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. E teve 3 fatos que desencadearam assim, a unidade de vários movimentos, várias organizações do movimento negro para fundar o MNU, que um deles era uns jovens que eram atletas de um time de vôlei, né, de um clube lá de São Paulo,
e que não podiam frequentar a piscina do clube porque os sócios brancos não admitiam. O outro foi um trabalhador que foi acusado de furtar frutas na feira onde ele trabalhava e morreu sob tortura num distrito policial de São Paulo. E mais um outro trabalhador negro morto pela polícia militar também em São Paulo, no outro bairro. Então isso fez com que houvesse uma revolta e a fundação do MNU. Muito parecido com a realidade que a gente vive hoje, né, inclusive. Então, cada vez mais, a luta do MNU é importante. E nós estamos aí, o MNU, né, ele vem, principalmente nesse momento, assim, e cada vez se fortalece mais, e com defeitos que a gente tem, problemas, erros que a gente comete, né? Ainda uma coisa que eu digo aqui no Brasil, ninguém pode trabalhar a questão de combate ao racismo sem ter como referência o MNU, né? Eu mesmo, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, eu não tinha a mínima perspectiva de ser um filiado do MNU, mas todos os atos que a gente fazia, as atividades, a gente se baseava nas deliberações do MNU, da linha de atuação, né? Inclusive, eu, em 2000, fui candidato a vereador em Bagé, e a minha campanha usava um mote que o MNU definiu nacionalmente, que era uma candidatura com raça e classe, né? E nós entendíamos que só a luta de classes não contempla a questão do combate ao racismo. Então, a gente precisa ter a luta de classes, é claro, mas também tem que estar a questão racial como o primeiro mote, né? Porque os dados todos apontam no mercado de trabalho, né? A mulher negra é a base da pirâmide, né? E depois dela vem o homem negro e depois as outras classes para cima. Assim. A mulher negra, ela sofre triplamente, né? Muitas vezes a discriminação, porque ela sofre a discriminação de gênero, de raça e muitas vezes de classe social, né? Mas, Felipe, o que eu ia te perguntar era sobre a questão dessa atuação policial, essa opressão. Tu chegaste a presenciar atitudes discriminatórias ao abordar cidadãos na rua? Tu chegaste a presenciar isso? Sim, isso a gente acaba presenciando, né? Não tem como. E é aí que está a diferença, assim, porque eu tive o privilégio de ter uns colegas assim, que eram muito conscientes, né? Então a gente acabava que, principalmente os policiais mais novos, que chegavam com aquele ímpeto, assim, a gente acabava orientando eles, né? Olha, não é assim, vamos cuidado, né? Porque eu tive um professor na academia que ele dizia sempre assim para a gente, vocês têm muito cuidado quando vão atender uma ocorrência, porque muitas vezes, né, o acusado não é tão culpado assim e a vítima não é tão vítima. Então é preciso ter cuidado. Mas isso é uma realidade, né? Foi uma exceção que eu vi assim. Então eu presenciei, claro, muitos atos de discriminação, porque toda a organização da nossa sociedade leva para isso, né? Então a gente vê esses abusos policiais e a gente fala muito do policial que pratica atos de racismo e discriminação contra o povo negro, né? Que tem o povo negro como inimigo, mas isso não vem da cabeça do policial só da formação policial. Né? A gente diz muito aqui que o policial, quando ele entra para a polícia, né, ele já sabe quem é o inimigo, né? Por quê? Porque a sociedade formou ele assim, racista, né? Então, esse é o grande mote, que a formação policial devia ser uma formação de enfrentar o racismo, de quebrar esse estigma do racismo, né? E não acabar potencializando isso, ou se omitindo nisso, né? Porque nessa sociedade todo mundo acaba sendo racista, inclusive nós negros. Se a gente não se disciplinar, a gente acaba reproduzindo. E também um outro lado que é importante dizer que a gente vê isso também internamente, né? Da opressão dos policiais pelo próprio sistema. Sim. E mais ainda os policiais negros, né? E está aí a prova que, por exemplo, o índice de adoecimento dos policiais é grandíssimo, e nem se fala nisso. A questão do índice de suicídio dos policiais é quase 3 vezes maior do que em qualquer outro setor da sociedade, e não se dá valor para essa questão do adoecimento, né? É verdade. Eu queria interromper um pouquinho só para lembrar, nós temos 7 minutos e 29. Eu queria fazer uma pergunta para depois a gente se encaminhar para o final, que a Maria Leonor vai fechar. Queria fazer 2 perguntas, na verdade.
Uma resposta bem rápida, se fosse possível. Atualmente, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, nós temos uma mulher na chefia da Polícia Civil, né? A doutora Nadine. Como é que os colegas, que vocês homens, veem isso? Porque nós falamos de racismo, mas o racismo também anda junto com a misoginia, muitas vezes, né, Felipe? Essa é uma pergunta. E a segunda, de que forma tu achas que tu poderias contribuir para o movimento independente 50-50? Obrigada. Bom, rapidamente, assim, né, não vou contar várias histórias, porque outra oportunidade pode aprofundar mais isso. Mas a discriminação contra as mulheres na polícia é violentíssima, né? Embora hoje a gente tenha um grande número de delegadas, e eu conheço várias delegadas que são muito competentes, muito trabalhadoras, né? Mas acabam sempre dando visibilidade para aquelas que não são boas profissionais, né? Quando tem muitos homens que são péssimos profissionais e isso não é demonstrado. E assim, é muito importante a delegada Nadine ter assumido, eu gosto muito dela. Nós temos divergências ideológicas os dois, mas como delegado profissional eu admiro muito ela, fiquei muito feliz que ela tenha sido a chefe de polícia e principalmente que ela tenha escolhido a delegada Tolotti de chefe de gabinete. Patrícia Tolotti. Porque isso foi a valorização de uma das pessoas muito discriminadas dentro da polícia, né? E muito perseguida dentro da polícia por ser trabalhador e ético e ter mexido onde não devia, onde coisas erradas que tinha, né? Mas assim, há muita discriminação, né? E as pessoas engolem isso. Então precisamos avançar nesse combate ao machismo que é muito forte dentro da polícia. Por outro lado, assim, eu considero essa questão do movimento 50-50 muito importante para o povo negro, né? Eu acho que e por isso o MNU vem para a luta junto, e acho que todas as pessoas, todos os negros, independente de ser advogado ou não, ou muitos que são advogados e não exercem a função, né, tem outro setor trabalhando, deveriam se engajar nisso, porque é estratégico, né, principalmente pelo que representa a OAB, né, e para dar um exemplo para as outras instituições de que nós precisamos acabar com essa questão da do homem branco de idade mais madura, né? É muito bom, mais do que para o povo negro, para a própria OAB, pela diversidade de ideias, pela diversidade de culturas que ela vai ter nas suas instâncias, pela inspiração que ela vai fazer ao judiciário, ao Ministério Público, da atividade. Nós vimos que é na sociedade. 60% são de negros e negras, né? Mais de 60% são mulheres. Portanto, essa representatividade tem que estar dentro das nossas instituições. Então, nós estamos buscando, assim, aquilo que é lógico, que é óbvio, que é legítimo. E por isso é importante o povo negro, mesmo que não tenha relação nenhuma com a advocacia, que não tenha relação nenhuma com a OAB, se enganje nessa luta, porque isso vai refletir na defesa dos direitos do povo negro, né? Na redução, aí, na luta contra o genocídio da juventude negra e do empoderamento das mulheres. Com certeza, Felipe. E é isso aí, esses movimentos sociais, todos os movimentos, porque o nosso movimento é um movimento social, e se nós formos ver, né, o feminismo, a luta feminista, o feminismo negro, todos esses movimentos unidos é que fazem a diferença e farão a diferença. Então, nós vamos concretizar, estamos ajudando juntos a concretizar e efetivar a democracia, que, na verdade, nada mais do que nós queremos é isso, não só dentro da instituição OAB, mas como dentro, na sociedade brasileira, né? Porque nós temos discriminações inúmeras, né? Também com a população LGBT. Então, nós estamos construindo uma democracia. E é uma honra nós termos o Movimento Negro Unificado ao nosso lado. E quero te agradecer muito por ter dedicado um pouquinho do teu tempo a conversar conosco. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio conversar com vocês, estão sempre à disposição, é só chamar. Obrigado. Obrigada. Muito bom para vocês, vamos vencer essa luta. Vamos lá. Isso aí. Tchau. Juntos vamos vencer. Tchau, tchau.